Então, pessoal, estava pensando uma coisa aqui referente à condenação do Jair Bolsonaro, né? Que inclusive eu, vi a votação lá do jato de toca do STF. Só o Luiz Fux, né, que votou contra, né, a condenação. Inclusive, ele falou que a corte toda lá era incompetente para resolver o caso, né, e tudo mais. Tiveram até algumas pessoas falando que, olha só, cara, mas vocês não vão colocar o Fux como se fosse uma espécie de herói da direita, não, cara. Certo? Não vão ficar. Eu acredito que teve gente fazendo justamente isso, cara. Eu acredito, mas acontece que, já que ele foi o único voto, né, o único voto que foi desfavorável à condenação do Jair e tudo mais, acabou que também a condenação, né, suplantou esse acontecimento. O cara vai acabar sendo esquecido, né, os feitos dele. Mas enfim, eu tava vendo aqui o negócio. O Olavo de Carvalho, não sei se vocês acompanhavam ele, né? Ele faleceu já tem alguns anos. Ele não faleceu daquela doença lá, por mais que a esquerda fique macaqueando, martelando que isso teria acontecido, que ele de fato tenha falecido por aquela doença lá, né? Ele havia comentado em um vídeo do seu True Outspeak, né? Aquilo sim era podcast de fato, né? Que era arquivo de áudio, né? Eu conheci o Olavo justamente por esse podcast aí, né? E ele havia comentado que a direita deveria ter a sua militância, né? A direita deveria fazer a sua militância, até, isso aí já cai na minha opinião, né? Até para se igualar à esquerda em relação à organização, né? O, entre aspas, bom da esquerda é justamente isso. Os caras se juntam, né, eles estendem seus tentáculos à internet afora também. Eles fazem um trabalho grande de campo aqui fora. Tanto é que, eu lembro que foi o que? Isso aí foi no mês passado, né? Cara, eu não sei se foi o pessoal da Unidade Popular. Eles estavam no trem, né, distribuindo um jornal lá. É claro que para comentar pataquadas contra o capitalismo, a escala 6 por 1 e o escambau. Eu lembro que quando eu saí do trem para ir para o trabalho, né, tinha esse pessoal também da Unidade Popular distribuindo panfleto, né, convocando o pessoal a lutar contra a escala 6 por 1. Então eu penso assim, cara, cadê que a direita faz algo parecido, obviamente, né, sob os interesses da ideologia? Cadê que a direita faz isso aí? Cadê que a direita sai nas ruas justamente para tentar convencer as pessoas a se juntarem a essa ideologia oficialmente? A direita não faz isso aí, cara. A direita não faz isso. Então eu acho que, tipo assim, se a gente tivesse uma militância orgânica, né, organizada mesmo, né, no sentido de fazer essas intervenções que a esquerda faz o tempo todo, talvez o Jair Bolsonaro não estivesse nessa situação, né, onde se encontra agora. Talvez não. Porque, cara, uma coisa é você fazer essas manifestações aí no domingo e tudo mais. Inclusive teve gente da direita que tava zoando, né, esses acontecimentos pontuais, porque, cara, fica como se fosse uma ação completamente domesticada, né? O pessoal fica chamando de manifestinha também, né? É como se fosse um carnaval, né, de Salvador, só que a diferença é que lá carnaval o tempo todo, né? Só que aqui, você tem obviamente o trio elétrico, você tem o povo, né, dançando, só que no caso aqui seria o povo acompanhando, né? E tudo mais, né? Então fica uma semelhança muito clara, certo? A um eventinho de final de semana. É como se você fosse lá no Allianz Parque e ver algum jogo do Parmeira, né, junto com a sua mãe, com o seu filho, com a sua filha, né, que é o que geralmente acontece, já que a torcida do Palmeiras ela é muito família, é muito família, certo? Então, cara, eu tenho que dar razão às pessoas quando chamam essas manifestações de manifestinhas, quando comparam elas a trios elétricos de carnaval, né, ou a justamente eventos envolvendo os jogos do Parmeira, onde você pega toda a sua família para ir, né, como eu havia acabado de falar.
Então, eu sei que tem algumas pessoas aí que são da direita, né, que fazem um trabalho de campo, mas não é uma galera que coloca no peito ali a sua ideologia, né? Eu falo isso aí relacionado aos evangélicos, né? Tanto os evangélicos quanto os católicos, também algumas entidades espíritas kardecistas, né? Elas prestam atendimento à população pobre, à população de rua, né? Mas isso aí não é a mesma coisa de você pegar um militante de direita mesmo, cara, fazendo um trabalho de convencer a população. Tá ventando pra cacete aqui, hein, parceiro, e não vai chover. Só que isso aí é diferente de você ter uma militância da direita, né, que, digamos assim, veste a camisa da ideologia, que sai por aí, né, interagindo com a população. É diferente, cara, né? Então, cara, só que em relação a isso aí, a esquerda tá anos-luz da gente, né? Tá anos-luz. Então, porra, cara, tá mais do que na hora da gente começar a brigar para tentar reverter esse processo. Ou então para estar pau a pau, cara. As pessoas da direita precisam fazer isso aí também. Ah, mas acontece, alguém poderia falar para mim, mas acontece que a esquerda tem facilidade para fazer esse tipo de coisa, para sair às ruas, porque tem muito vagabundo lá, ainda mais pessoas jovens. Sim, a maior parte do pessoal da Unidade Popular, né, bom, só botando aqui de exemplo, é jovem adulto, né? Mas, cara, tem muita pessoa na internet que é da direita e que frequenta espaços como aquele X, né, que é o antigo Twitter, e que podem dispor um pouquinho do seu tempo, ao invés de ficar falando merda pela internet, né, tentar interagir com as pessoas lá fora, né. O pessoal tem que fazer alguma coisa, certo? O pessoal tem que fazer alguma coisa. E eu também sei que de alguns dias pra cá, o Nicolas Ferreira, né, na internet, ele acabou manifestando um tipo de campanha de que, olha só, você que é dono de empresa, que é empresário, que é empreendedor, você demita a pessoa que é da esquerda. E isso aí, claro que foi a partir, né, de muitos esquerdistas, internet afora, debochando do assassinato do Charlie Kirk, que era um cientista político da direita, né? O pessoal da mídia chamou ele de o que? Militante de extrema direita. Não sei que não, cara. O cara ele era de uma direita moderada, tanto é que quando ele havia sido assassinado, né, o evento qual ele estava participando, né, convocava qualquer pessoa a conversar com ele, cara, a questionar o que ele defende e tudo mais. Qual pessoa da extrema direita faria esse tipo de coisa? Eu acho que não dá pra você colocar alguém como extremo direitista nesse tipo de situação, não. Você tem que ser muito vil pra chegar à conclusão de que, olha só, cara, o sujeito que foi assassinado, né, ele, digamos assim, mereceu aquele acontecimento, né, por conta dos seus atos. Mas do que eu leio, do que eu sei sobre o Charlie Kirk, cara, ele não se enquadra em militante de extrema direita de forma alguma. Mas enfim, esse negócio de ficar deturpando a identidade dos outros, né, é algo que a grande mídia sempre faz. Sempre faz. Então, e do que eu havia sacado da campanha feita pelo Nicolas, né, tiveram algumas pessoas aí que fizeram doxing, né, de algumas criaturas da esquerda, né? Inclusive uma que era administradora de uma página que é relativamente conhecida lá no X, chamado Direitista na Net, certo? Que eu até achava que fosse um cara, hein? Eu achava que fosse um cara, mas pelo que explanaram lá, né, era uma loura. É claro que isso aí não quer dizer muita coisa, já que, porra, poderia ser um travesti, né? Mas pelo corpo, cara, aparentemente é mulher mesmo. Aparentemente é mulher mesmo. Porque não sei se você sabe, né? Dá pra você sacar se a pessoa é homem ou mulher pelo formato do corpo, né? E especialmente pelo formato do quadril, certo? Mas enfim, aí doxaram essa pessoa. Eu não acho certo esse tipo de atitude aí, cara. Você explanar os dados pessoais, o CPF e tudo. E fizeram isso aí porque essa pessoa, ela havia ameaçado também o Nicolas Ferreira. Teve outro moleque aí que ameaçou o Nicolas
E o Nicolas fez questão de levar esse moleque aí às autoridades. Esse cara foi preso, ele foi preso. E o pior, cara, aconteceu numa rapidez impressionante. Eu fiquei surpreso, hein? Eu fiquei surpreso. E, como vocês sabem, esse tipo de gente sempre existiu, cara. Sempre existiu. A esquerda, ela se acha protegida, né, pelo establishment e tal, a ponto de, né, se achar na liberdade também de ficar não apenas xingando as pessoas, mas ameaçando de morte. Porque xingar até eu xingo, cara, mas não ameaço ninguém de morte. Certo? Então, porra, eles obviamente não se escusariam de fazer isso aí a personalidades, a políticos famosos como o próprio Nicolas Ferreira. Aí esse moleque aí falou que iria matar o Nicolas rapidamente agiu para que ele fosse preso. Inclusive, pelo perfil da criança, né, é um otaku, fã de Shinseiki e Evangelion, deve ser uma pessoa depressiva, sem amigos, certo? Mas eu acho que ele vai fazer alguns amigos na cadeia, né? Vai fazer alguns amiguinhos na cadeia. Agora essa administradora aí do direitista na net, aparentemente não aconteceu nada com ela além do doxing. E como eu falei, né, eu não acho certo você doxar a pessoa. O doxing, a prática, não é crime aqui no Brasil. A prática do doxing não é crime aqui no Brasil. Mas acontece que existem alguns artigos na justiça, né, brasileira, as quais você pode encalacrar a pessoa, cara. Tem 2 artiguinhos ali, certo? Mas eu acho que nem a pessoa que havia sido doxada, ela vai procurar isso aí. Mas enfim, para fechar esse vídeo, eu acredito também que essa campanha do Nicolas aí, ela não vai ter força por tanto tempo assim, porque infelizmente o brasileiro, ele não é como o povo russo, né? Ele não é aguerrido, ele não vai para as cabeças, é muito difícil ele fazer justamente o que o Nicolas propôs, né, agora. Eu acho que isso aí vai perder força bem rápido. Mas enfim, já ficou de exemplo nessa prisão aí. O pessoal que, porra, e ainda mais, né, teve gente da esquerda falando que, olha só, vocês prenderam o moleque, então por que vocês ficam com essa resistência em querer, né, também regulamentar as redes sociais? Cara, não se trata disso aí, porque se você pega nas ideias de regulamentação de redes sociais propostas pelo governo, cara, o pessoal da direita é quem vai se ferrar, sabe? É o pessoal da direita que vai se ferrar. E sem contar que, voltando ao caso do Felca, né? Porra, a prisão de um sujeito que também havia ameaçado ele, deixa claro que você não precisa regulamentar as redes, cara, pra fazer a justiça acontecer. Prenderam um cara, o cara tava cheio de arquivos de pornografia infantil, era um pedófilo, né? E não precisou, né, vamos regulamentar as redes sociais para, não precisou disso aí. Então, quando a esquerda ela prega a regulamentação das redes sociais, é porque ela quer te ferrar mesmo, cara. Quer ferrar a pessoa da direita. Ela não quer ferrar as pessoas da esquerda. Então é isso aí, pessoal.